Oi gente, meu nome é Ana e hoje eu vim falar do livro Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn. Então, esse é o terceiro livro da série Os Roxbys. Então, esse é o livro do Andrew, o terceiro irmão. Se eu não me engano, ele é o segundo mais novo, mas eu não tenho certeza porque eu não entendi essa coisa de mais novo. Eu só sei quem é o mais velho, o segundo mais velho, e pra mim depois tudo é uma enrolação, assim, confuso. No primeiro livro, da Billy e do George, o Andrew tinha sofrido um acidente, né? E se você não leu o primeiro livro e você não entendeu muito o que eu falei, assista a minha resenha do primeiro livro que você vai entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Mas, enfim, ele machucou o braço e ele tava lá descansando na casa. Mas então, tem isso. E depois que isso aconteceu, ele meio que foi colocado pra ser corsário pelo governo. Foi o que eu entendi. Porque ele era um marinheiro muito bom e não queriam desperdiçar o talento dele na profissão. Então botaram ele pra ser um corsário. E ele meio que virou um pombo-correio entre a Inglaterra e os outros países. Então, tava isso acontecendo pra ele. E lembrando, já que eu mencionei o primeiro livro, esse terceiro livro é 7 anos depois do primeiro livro, que eu achei muito interessante, porque a gente meio que ganha um update, assim, do que tá acontecendo na vida dos outros casais, assim, é muito legal. E eu já li o quarto livro, então no quarto livro já são uns anos depois desse terceiro, então tem mais updates, tem mais, assim, coisas que acontecem na vida deles e é muito fofo, é maravilhoso. Mas então, o livro em si. A Poppy Bridgerton, ótimo mencionar, né? Mas então, a Poppy, ela estava passando uma temporada lá com a amiga dela, a Elizabeth, e ela tava ficando meio entediada, porque a Elizabeth estava grávida e ela, assim, não podia fazer muita coisa, ela tinha que ficar em casa lá, sentadinha, e a Poppy tava de saco cheio já. Aí ela foi passear por aí, e ela tava meio que com uma acompanhante, eu acho que era uma empregada da casa da Elizabeth, alguma coisa assim. E ela tava seguindo a Poppy por todo quanto lugar, assim, e a Poppy percebeu que ela tava ficando cansada e ela queria continuar andando, ela não queria parar só por conta da moça. Ela falou, então você fica aqui nessa casa de chá, eu pago o chá pra você. Enquanto isso eu vou explorando o local, não sei, o lugar que ela queria ir. Aí ela deixa a menina lá e ela vai andando por aí até que ela acha uma caverna. E tinha um caixote dentro dessa caverna. Ela fica tipo, o que é isso? Até que ela ouve vozes de dois homens, o Green e o Brown. E ela se esconde, né? Só que aí eles acham ela lá, né? E ficam tipo, então, o que a gente faz contigo? A gente te sequestra, a gente te mata. E aí eles ficam nessa conversa entre eles ali, como se ela não estivesse ali. E ela fica tipo, amados, vocês não podem me sequestrar, muito menos me matar. Aí eles meio que sequestram ela mesmo assim, né? Eles falam desculpa, assim, sorry, mas isso aqui é confidencial demais pra você simplesmente sair por aí com a informação, assim, que a gente esconde coisas nessa caverna. E eu acho que eles nem escondiam coisa assim importante. Se eu não me engano, estavam escondendo assim bebida na caverna, mas ok. E aí levam ela para o navio e o capitão do navio é o Andrew. E no navio conhecem ele como Capitão Andrew James. Não sabem que ele é filho de um conde ou de um duque. Eu não sei o que o pai deles é. Não importa. Realmente não importa pra mim isso. Mas não sabem que ele tem importância, assim, pras pessoas lá no navio. Ele só é outra pessoa comum, que no caso é o capitão. Quando a Pop chega lá, ele meio que é pego de surpresa. Ele entra lá na cabine dele e tá a Pop lá, tipo, amarrada, assim. Ele, meu Deus, que é isso? O que vocês fizeram com essa garota? Aí, não, a parte mais engraçada do livro, gente, aconteceu nesse momento. Eu não vou falar, não, porque eu não quero dar spoiler, não, mas é a parte mais engraçada, assim, pra mim. Esse livro é bem engraçado. Quando ele conversa com a Pop, ele percebe, assim, que realmente não tem como ele deixar ela sair, porque ela viu demais, assim, ela ficou sabendo demais. Ainda mais quando ela já tava no navio. E eles tinham que zarpar, assim, naquele momento, naquele dia. Não tinha como atrasar. Então ele falou, você vai ficar com a gente 2 semanas, a gente vai pra país X, pra esse local lá, e depois a gente te deixa de volta aqui. Aí ela ficou tipo, vocês não podem fazer isso? Ela primeiro fica em negação, depois ela aceita. O Andrew, ele vai perguntar pra ela assim, tipo, tá, mas agora que você enrolou tanto,
De que família você é? Quem é você? Aí ela assim, você pode me chamar de senhorita Bridgerton. Aí ele ficou tipo, quê? Ele entra em pânico, assim, entrou um pânico dentro do Andrew. Porque, para quem não sabe, então, os Roxbys e os Bridgertons são vizinhos, assim. E eles são praticamente família. Eles são família, porque a Billie Bridgerton, do primeiro livro, casou com o George Roxby. Enfim, eles são família. O Andrew cresceu indo pra casa dos Bridgertons, então, tipo, eles são família. Mas ele pensou, gente, essa garota deve ser de outro lado da família, porque nunca vi ela na minha vida. Aí ele vai e pergunta pra ela fala que ela é de Somerset, não sei falar o nome. Eu tenho dificuldade com esses nomes ingleses. Não vai, só não vai. Então, aí ela fala de onde ela é, e ele fica tipo, nossa, então realmente tem Bridgertons nesse local que ela tá falando. Então ela realmente é. Ah, ele fica assim. Ela é prima dos Bridgertons, ela é prima da Billie. Então, com isso, ela fica meio assim. Então, eu tenho que falar pra alguém que eu tô bem, porque senão as pessoas vão achar que eu fui levada, vão achar que eu tô morta, as autoridades vão vir atrás de mim e minha reputação vai estar arruinada quando me acharem nesse navio com sei lá quantos homens. Aí ele fica meio relutante, assim, ele não quer que ela dê notícias, porque ele só não quer, ele tá desconfiado da situação toda e ele não tava planejando ter que sequestrar essa garota, ele não queria isso. Mas ele acaba deixando. E ela manda uma história falsa, assim, pra amiga dela, falando que ela teve que visitar esse parente correndo, porque aconteceu alguma coisa com o parente. Enfim, ela deu uma desculpinha na carta e mandou pra Elizabeth. E foi essa historinha que eles inventaram pra família. Nessa carta, se eu não me engano, ela pede pra amiga dela não mencionar nada pra ninguém, nada pra família dela, pra ninguém ficar exaltado. E a gente fica o livro inteiro se perguntando, gente, será que a Elizabeth abriu o bico? Tipo, o que será que vai acontecer? E o Andrew, assim, eu acho que no comecinho do livro, quando ele descobre que ela é uma Bridgerton, ele fica tipo, nossa, se essa situação vazar, tipo, vai acabar em casamento. E ele já tava assim, no começo ele tava assim, eu não quero casar com ela, mas no final do livro ele tava, ai, se eu tiver que casar com ela, eu não ligo. Aí eu, exatamente, você tem que casar com ela. E o final do livro. Eu não vou fazer uma resenha com spoilers pra falar do livro, eu não tô fazendo com nenhum dos livros dessa série, porque eles são muito light, gente. Eles não têm grandes reviravoltas, apesar de que esse livro eu acho que foi mais agitado de todos os outros, mas mesmo assim, não tem nenhuma grande reviravolta e não tem muito o que falar. Tipo, isso que eu falei pra vocês já é uma boa parte do livro, mas não é nenhum spoiler. Então eu não vou fazer nenhuma resenha com spoilers, porque os momentos desse livro não são grandes, assim. E o livro é muito fofo, então eu não vou estragar os acontecimentos fofos e contar tudo pra vocês. Eu gostei muito desse livro. Eu não sei qual é meu favorito, eu só sei que não é o primeiro. O primeiro livro foi bom, mas não é meu favorito. O segundo também foi muito bom por conta da história toda da amnésia. Se você não leu o segundo, assista a minha resenha do segundo livro, porque eu falo bastante do que eu gostei no livro e se eu prefiro ele ao primeiro. E sim, eu prefiro ele ao primeiro. Mas aqui eu li o terceiro e eu fiquei tipo, e agora? O segundo ou o terceiro? Aí eu li o quarto e fiquei tipo, quem é o segundo? Quem é o terceiro? Eu só quero o quarto. O quarto livro é sensacional, é perfeito, é tendencial, conceitual, tudo de bom. Mas tem um porém nesse quarto livro, que eu vou falar mais na minha resenha. Então, vocês aguardem. Uma coisa que tem que ser mencionada é que esse livro, a maior parte é passada dentro da cabine do capitão, no caso, o Andrew. Porque nessa época que se passa o livro, tem a superstição. Acreditam que mulher em navio dá azar. E os marinheiros todos acreditavam nisso. E eles sabiam que tinha uma mulher lá no navio e eles estavam preocupadíssimos, assim, que a viagem toda ia dar ruim. Então o Andrew falou, para o bem de todos, você tem que ficar confinada aqui. Ele fala inúmeras vezes que ele não acredita naquilo, mas aquilo que ele está fazendo é só para não criar alvoroço. Então, por isso, a maior parte do livro é passada dentro da cabine. E por conta disso, eles são forçados a interagir. E eles são forçados a conviver um com o outro.
E é maravilhoso, porque eles são obrigados a falar, tipo, não tem como não ter comunicação entre eles, e é perfeito, é um cenário perfeito. Eu vi muita gente já comentando que esse livro é paradão, por isso eu demorei tanto pra ler ele, eu enrolei bastante pra ler esse livro, porque eu fiquei com muito medo de não gostar dele, porque eu tava gostando da série toda. Mas eu não achei ele tão paradão assim, não. Tipo, tá, ela passa a maior parte do tempo dentro da cabine, mas quando eles chegam ao destino lá que eles estão indo, eles passeiam por lá, tipo, acontecem os fatos que tem que acontecer, mas ela não fica não fica o livro inteiro na cabine, ela sai da cabine, gente. Mas então, é isso. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Por favor, curtam o vídeo, assistam as minhas outras resenhas da série Os Roscabees. Tem uma playlist que eu vou fazer, se eu já não fiz. Então, vão lá olhar minha playlist. E se inscrevam no canal para vocês também poderem ver a resenha do quarto livro. O quarto livro perfeito. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @AnaBooks, com 2 S e um underline. Mas é isso, gente. Aí até o próximo vídeo.